E o Cruzeiro teve show do Caio Jorge, sabadão. Vamos pra Toca da Raposa, ouvir antes Roger Cazé, que já está aqui no nosso telão, porque tem viagem no meio dessa semana e o Cruzeiro tá se preparando. Seja bem-vindo, Cazé, boa tarde pra você. Fala Maurício, Henrique, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Depois da vitória do último sábado, os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram ontem aqui na Toca da Raposa. Mas os titulares fizeram um trabalho mais leve. Hoje, no entanto, aí o treino foi normal para todo mundo. O Cruzeiro tem outra movimentação amanhã e à noite, por volta das 8 da noite, embarca rumo a Porto Alegre, onde o time vai enfrentar na quarta-feira o Grêmio. Jogo difícil, mas o Cruzeiro vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro com dois retornos importantíssimos. Fabrício Bruno e Vidalba, dupla de zaga titular, que volta depois de cumprir suspensão. Essa saída desses dois jogadores acabou sendo importante para o João Marcelo. O João Marcelo, zagueiro, jovem zagueiro, passou por uma cirurgia, se recuperou e pela primeira vez na temporada fez uma partida inteira, jogou os 90 minutos. O Cruzeiro, como eu falei, está nesse ótimo momento, não perde as 6 rodadas, vai a Porto Alegre com ânimo renovado, principalmente para o seu principal atacante. O artilheiro do Campeonato Brasileiro voltou a marcar. Quando ele entrou em campo, havia uma pergunta pairando sobre as quase 60 mil cabeças no Mineirão. Será que vai ter gol do KJ? Afinal, até o sábado, eram 6 jogos da bola desobediente. Com certeza, incomoda, mas eu sei do meu potencial, sei da minha qualidade. O Cruzeiro faz 1-0 imediatamente. Na cobrança do Caio Jorge, estava vivendo um pequeno jejum. Sabia que se eu tivesse alguma oportunidade hoje eu iria marcar, então fiquei tranquilo. Tava cheio de certezas, né? Repara na imagem. O segundo gol estava na análise do VAR, que havia sido anulado por impedimento. E ele lá, parado no cantinho do carro, no palco da dancinha das comemorações. Eu já sabia que tinha sido gol, tenho convicção, porque é um posicionamento que eu tenho ali nos treinamentos também, então pode ver que eu saio da linha e ataco o espaço, já dava para saber que não estava impedido. Então mete a letra e solta a dança, porque o gol não só tirou qualquer desconfiança, como também deixou o Caio Jorge isolado na artilharia novamente. Agora 17 gols, um à frente do Arrascaeta. Claro que o cruzeirense espera os gols do Caio Jorge, mas estava mega ansioso para ver o primeiro gol de um novato também. Saiu o gol dele, o primeiro do Arroio com a camisa do Cruzeiro. No 7º jogo dele com a camisa cruzeirense. Amo muito o futebol e o Cruzeiro me deu o apoio que mereço. Por isso estou muito feliz aqui. Eu me emocionei muito pelo gol. E o cara que carrega gol no nome também teve o nome gritado. Entrou no segundo tempo e teve o último lance do jogo. Essa pedrada de muito longe que explodiu no travessão. Olha o chute do Gabi, de canhota, a perna forte dele fazendo curva, explodindo no travessão. Mas estava longe de ser o jogo do quase. Foram 3 pontos certos. Torcida feliz e um atacante afiado. Continuar com os pés no chão trabalhando firme, porque eu sei que se for da vontade de Deus eu vou sair como artilheiro e o time vai ser campeão de algo. Brilhou o Caio Jorge com essa vitória por 3-1. O Cruzeiro chegou à marca de 60 pontos. Excelente campanha nesse campeonato brasileiro. É uma marca importante. Isso. Com essa pontuação de 60 pontos, o Cruzeiro seria líder de 11 das 19 edições nessa altura do campeonato. 31ª rodada. Por que 19, Henrique? Porque desde 2006 o campeonato tem 20 clubes. Então, de 2006 para cá, ele seria líder nessa rodada em 11 das 19 edições. Isso é bacana. 2013 fez 64 pontos até essa rodada 31. E olha a campanha de 2014, era
quase igual a essa campanha atual. O problema é que Palmeiras e Flamengo subiram a régua e o Cruzeiro, apesar de ter suas armas, né, não tá conseguindo acompanhar na mesma passada. Uma das armas é o Caio Jorge. A gente falou que Everson merece seleção. O Caio Jorge já foi lembrado pelo Ancelotti e sábado brilhou muito, né? Pegou o jogo no sábado e falou assim, deixa que eu resolvo esse jogo aqui. O primeiro lance foi quase gol do Vitória. O primeiro do Cruzeiro foi pênalti a favor do Cruzeiro, porque o Caio ligado, esperto, chegou primeiro que o goleiro. Depois ele bate o pênalti e converte, 1-0. Depois faz o segundo numa bola bem lançada. Aliás, esse segundo gol é a cara do Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Vamos ver o lance? Vamos. Com detalhe. Cássio tá pedindo calma, mas o time não tem tanta calma pra atacar, ó. Em 4 trocas de bola, ela chega pro João Marcelo, o João pro Kaique. O Kaique faz um lançamento espetacular, um lançamento muito bem feito. Tá longe, né, do Caio Jorge. E conseguiu enxergar o Caio numa boa posição, a linha do Vitória mais adiantada. O Caio cuidando do impedimento, ele é excelente nisso. 38 metros essa bola do lateral do Cruzeiro pra pegar o Caio em boa condição. A bola tá longe pro goleiro sair, o Thiago Couto hesita um pouco e não pode hesitar na frente do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge bateu com firmeza para fazer o 2-0, Vitória faz o 2-1, o Cruzeiro faz o 3-1 com o Arroio. E no segundo tempo, que eu gostei do Cruzeiro, controlou melhor que nos últimos jogos, vitória absoluta. Pois é, Cruzeiro com uma ótima pontuação, mas Palmeiras e Flamengo estão melhores. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas vamos... Boa também ali no segundo gol. Ficou faltando a gente falar, a gente está falando aí na tela do Caio Jorge, né? Mas o Arroio acabou fazendo seu primeiro gol também. Foi importante aquele gol de 3-1. Como é liso, né, Valu? Ele é um cara diferente. E uma coisa que o Cruzeiro agora ganha muito com a presença do Arroio, Guilherme, são as trocas constantes com o Christian. Sim. Isso acontecia muito Eles esporadicamente. inverteram os lados várias vezes. E aí, quando você manda o Christian para a esquerda, ele vai estar bem, porque ele tem a questão do pé direito pelo lado invertido e o Arroio faz o gol pelo lado trocado, né? Ele não pelo lado que ele começa jogando, pelo lado direito. Então essa situação também, mas o Caio Jorge falou que estava sim incomodado de não marcar há tantos jogos. Eu fiz uma pergunta, Guilherme, lá em cima para o Valu, mas eu gostaria agora de saber a sua opinião sobre o Lucas Silva. Porque semana passada a gente estava falando aqui de esticar a corda, né? De jogar no limite, correu risco, porque joga no limite, corre risco, corre. Você acha que o Lucas Silva precisa de dar uma segurada? Ele é um dos jogadores que mais atuaram nesse ano, né, HG? E aí o Jardim, ele gosta daquela formação. Você sabe o time do Cruzeiro de cor. E ele faz parte dessa base do Leonardo Jardim. Então acho que tem esse desgaste, sim. Então estaria na hora, Thiago, dar uma segurada no Lucas Silva? Não. Continua esticando a corda. Cara, se... Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem final, cara. Daqui um mês tem final. Aliás, desculpa, semifinal de Copa do Brasil. Eu não acredito que ele esteja tendo a corda esticada não, viu, HG? Pra mim, se em algum momento o Lucas Silva estiver desgastado fisicamente, o Jardim vai tirá-lo. Porque ele já fez isso em outras oportunidades. O Jardim não é um cara que estica a corda. É que a gente olha pro Cruzeiro e o Cruzeiro não tem disputado outras competições nesse período. O Cruzeiro deixa a Sul-Americana no início da temporada e isso acaba, digamos, ajudando ao Cruzeiro. Bastante, Thiago. O Cruzeiro... Fica à vontade para tirar as aspas. Porque é óbvio que o Cruzeiro queria estar disputando a Sul-Americana. Claro. Ele é eliminado de uma forma vexatória. Exatamente. Então, assim, o Cruzeiro ter saído da Sul-Americana acaba colaborando para que o Cruzeiro possa utilizar os jogadores na maior parte dos jogos. O Cruzeiro não tinha 3 competições para disputar, igual algumas das equipes tiveram, até, por exemplo, o Atlético, que cai para o Cruzeiro nas quartas de final. Então, isso acaba facilitando. Eu não acredito que o Lucas Silva esteja com a corda esticada, não. Então, a questão não é esticar a corda. Eu acho que enquanto o Lucas Silva estiver bem fisicamente, ele tem que ser utilizado. Ele é um jogador importante no meio campo. O Lucas jogou 29 dos 31 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É muita coisa. Mas o Cruzeiro não tem outra competição para ficar disputando, era só a Copa do Brasil. E mesmo assim o Cruzeiro entra nas oitavas de final já. Ele não disputa aquela fase inicial da Copa do Brasil. Sabe o que me incomoda? O Lucas Silva não ter o tempo para descanso ideal que outros jogadores já tiveram, muito porque não tem um substituto à altura. E aí eu fico olhando, de novo eu vou falar sobre ele, o Wallace. Não, o Wallace. O Wallace, que é um jogador experiente, um jogador que veio com um grande valor investido, com um alto salário, e ele não supre a necessidade que, às vezes, o Leonardo Jardim tem para dar um descanso em um dos seus principais homens no meio campo. Hoje o Lucas é um dos principais jogadores do meio campo do Cruzeiro. É inegável isso. E aí o Wallace, ele não é utilizado. Então é um jogador que poderia minimamente ser utilizado, mas... É um recado muito claro para 2026, né, que não fica. Nítido.
nítido. O Lucas tem 29 de 31. É muita coisa. E assim, convenhamos, né? Não é um garoto mais. Agora, o grande problema é isso que o Cleutinho falou. O Wallace não responde e o Matheus Henrique tá machucado. Mas não seria na do Lucas o Wallace, né? Não, eu tô falando, Valor. Não seria. Não, mas eu Mas acho pela importante experiência, não, contextualizar, ok. É porque o futebol, às vezes, não é tão matemático. Que esse é o substituto desse, esse é o substituto daquele. Mas não é questão de matemática, posicionamento são importantes. O cara, para a experiência que ele tem, o Wallace, um jogador que já foi de seleção brasileira, um jogador rodado na Europa, principalmente por ter passado na Europa, onde o volante, o primeiro volante, faz a função de segundo volante, ele poderia muito bem ser esse cara para fazer a diferença num momento crucial do Cruzeiro. E aí fica essa cobrança. E o Lucas, e pode estourar. O que eu tô dizendo é que daqui a um mês tem semifinal contra o Corinthians, cara. E o ideal seria que essa base, que todo mundo sabe de cor, essa base esteja toda ela pronta. Porque o Corinthians está trabalhando lá para não perder nenhum dos seus principais jogadores. É o Carrilho, o Garro, o Memphis, o próprio Yuri Alberto. E não pensa que o Corinthians é essa. Porque no brasileiro tá essa babinha, vai ser babinha. O Corinthians compete muito. Muito. E nós estamos falando de Copa do Torcida Celeste, que baile foi esse do Cruzeiro? Caio Jorge voltando a marcar. Gabigol com novamente, né, o cabelo louro. Cabelo que ele conseguiu fazer muitos gols no Flamengo. Vamos torcer para que ele comece a fazer gols aqui agora no Cruzeiro. Então, assim, era um jogo que era para o Cruzeiro vencer, ganhar, só a vitória interessava. Fiquei muito feliz mesmo com essa vitória, né, do Cruzeiro, e que o Cruzeiro possa crescer cada vez mais nessa reta final de campeonato. Eu ainda acredito no título, não é algo impossível, mas assim, tá muito difícil. Mas se o Cruzeiro não conseguir esse título, que continue vencendo, continue pontuando, continue, né, a equipe continue pegando confiança até a reta final de campeonato, porque sim, a vitória é muito importante vencer, muito importante pontuar. A gente não sabe aí, né, se o Leonardo Jardim deve permanecer no Brasil. O técnico português está indignado com tudo isso que vem acontecendo aqui no Brasil, ele não é acostumado com isso, né? E hoje a gente também teve uma grande notícia: o zagueiro Fabrício Bruno foi novamente convocado depois daqueles erros de lá, né, que a seleção brasileira perdeu para o Japão de virada, e o técnico Carlo Ancelotti deu mais uma oportunidade para o zagueiro. Vamos torcer para que o Fabrício Bruno comece a jogar muita bola também na seleção brasileira. E falando sobre o mercadão da bola, o Cruzeiro tem analisado alguns jogadores já para a próxima temporada, vai deixar o time com o estilo de jogo o técnico Leonardo Jardim, e o Martirena começou também a ganhar forças, nos bastidores do Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro acredita que o Martirena pode ser um jogador assim fantástico para aquela lateral direita ali, tendo em vista que o Fagner ainda não voltou. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse lateral argentino no Cruzeiro? Seria uma boa? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.